Fala galera do Vascão, bora reagir a mais um vídeo aqui dos canais SBT Esporte Rio. Já quero estar deixando os créditos. Benê Casagrande, Fernandinha, falando do Vascão, juntamente com Lucas Pedrosa, né? O homem da informação do Vascão, que enfrenta no próximo meio de semana o Palmeiras. É isso mesmo, o Vasco irá jogar contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Jogo duro, precisaria sair de lá pelo menos com um pontinho, né? Se o Vasco vence o Palmeiras, meu irmão, dá para vencer, tá, galera? Não é porque o Vasco tomou uma sonora goleada do Flamengo que não dá para acreditar em uma vitória em cima do Palmeiras. O Palmeiras está jogando um futebolzinho bem medíocre e eu acredito que se o Vasco se fechar, jogar fechadinho e tentar sair de lá com um empate, pode ser que pinte uma bola e saia com uma vitória. Olha aqui, em meio ao período muito turbulento, o Vasco está se preparando para uma maratona de jogos em junho. Cadê? Depois do clima de tensão na entrada do CT Moacir Barbosa, treino intenso do elenco do Vasco em busca de recuperação na temporada. Com a contratação de Felipe Maestro antecipada como diretor técnico, a semana deve ser de planejamento para o restante da temporada. O próximo desafio será contra o Palmeiras fora de casa no dia 13. E o técnico Álvaro Pacheco tem pressa para melhorar o time. O mês de junho será de uma maratona com 6 jogos em 16 dias. O Cruz Maltino está na 14ª posição do Campeonato Brasileiro com 6 pontos. Muito bem, uma maratona de jogos pro Vasco, na verdade, uma pedreiras, né, o Pedrosa. Mas a gente vai dizer, quando é que não é pedreira o Campeonato Brasileiro, gente? Não existe. E a Copa do Brasil nessa fase que a gente tá, até antes é pedreira também. Claro. A gente tá falando do futebol mais equilibrado do mundo, que é o Campeonato Brasileiro. Vai ter pedreira o tempo inteiro. Aí quando a gente tá numa situação dessa, turbulenta, parece que o negócio... Aí o povo começa a soltar as maiores goleadas do brasileiro. Aí não sei o quê. Não pega a pilha não, vascaína. Eu sei porque eu passo por isso também, que fazem isso com o meu time. Não pega a pilha não, que é pior, Lucas Pedrosa. Olha só a luz. Olha só a luz, Pedrosa. Ô, Pedrosa, ao invés de 7-7 partners, poderia ser 6-6-6 partners. Não, aí é outra coisa. Cara, essa tua pegou com alguém do futebol bem Não, velhinho. Não, sabe o que eu... Aquele bem eu velhinho. preciso falar a verdade. Ah. O Miguel, da Barraca do Coco, lá da Praia de Caraí, Sabia, hoje eu tava passando, O ele Miguel, chamou... de 87 anos. Aí, tá tendo mudança lá no Vasco. Hã? Agora é 6-6 partners. Eu demorei a entender. Abraço, Miguel, tamo junto. Um beijo. Quantos anos tem o Miguel? Deve ter uns 89. Com essa Aí, piada. viu? Olha aqui, Pedrosa, você acabou de ver aí no teu telefone também, né? A gente já tá com o telão. Isso aí. O Vasco já, de forma oficial, publicou que o Felipe Maestro, né? E eu vi que... Aliás, eu vi uns vascaínos, eu respeito muito, eu sigo muitas páginas do Vasco. Aliás, sigo de todos, né? Outro dia o rapaz falou, você segue coisa do Flamengo? Gente, eu sigo de tudo. Claro, nosso trabalho. Eu apresento um programa de futebol carioca, então eu tenho que estar de olho em tudo que as torcidas falam e fazem. E aí falou... eu vi uma página falando, não pode falar Maestro, que ele ganhou esse apelido no Flamengo, Besteira. não sei o quê. Mas enfim, eu vou falar Maestro, hein? Maestro. O Felipe Maestro, que foi apresentado oficialmente pelo Vasco agora de manhã, né? Exatamente, como diretor técnico, aquela função que a gente falou, que vai ser o elo do grupo, do treinador. Inclusive, eles tiveram uma reunião ontem com o Álvaro Pacheco, direto para a diretoria. Eles vão responder ao Pedrinho, né? O Pedro Martins também é o cara que vai cuidar mais dos contratos, desse mapeamento de mercado. Mas o Felipe vai ter um papel importante aí desse resgate de identidade no Vasco da Gama. Já falei pra mim, não acho isso ruim, acho que o Felipe... Acho não, tenho certeza, é o maior campeão da história do Vasco, vai conseguir passar essa identidade, mas o Vasco precisa de muito mais. O Vasco não precisa só de uma reformulação nesse papel de diretor técnico, precisa de uma reformulação no departamento de scout, na tecnologia dentro do elenco para acesso aos próprios jogadores, precisa de mais jogadores, de mais contratações, já falei isso aqui, não adianta só ter o Felipe Coutinho, tem que trazer mais 4, 5 atletas para encorpar esse grupo. Eu acho que o Felipe ele é um braço de um trabalho de reformulação no departamento de futebol que tem que ser profundo. Não dá pra gente achar normal tudo que vem acontecendo dentro do Vasco da Gama.
Porém, eu gostaria muito que o Felipe ainda estivesse em forma para poder ajudar Pô, mas a eu gente. acho que ele tá, hein? Em Felipe? forma Eu ele acho tá. que dá, Ele eu deve acho jogar que mais dá. do que 70% aí do futebol brasileiro, mas acho que não aguenta mais na questão física. Eu Porém, vi muito torcedor, muito não, mas alguns falando, isso não resolve o problema agora do Vasco. Mas eu acho que como você tem tanto problema, você tem que ir resolvendo os focos, né? é isso aí. O Você tem que ir futebol não é feito tentando, só né? com o que acontece dentro de campo. O futebol ele é feito no resgate de identidade. Eu acho que isso é importante, você passar isso para os jogadores, e o Felipe pode fazer isso muito bem. Eu acho que esse é o caminho que o Vasco tem que trilhar, o resgate da identidade. Não na sua cultura de arquibancada e muito menos no coração do seu torcedor. Pelo contrário, ele é sempre o que pega o Vasco e carrega o Vasco por conta do conhecimento do vascaíno em relação a tudo. Agora, o que a gente entende, e eu acho que passa muito de vários momentos do Vasco, como uma fala de um treinador dizendo: hoje São Januário é hostil, aqui é um lugar hostil, mas, gente, você não precisa conhecer muito de Vasco para saber o que é São Januário num jogo. E é assim. E essa é a maior magia do Vasco. Eu acho que do maior trunfo do Vasco da Gama é isso. É São Januário ser hostil mesmo. Ninguém vai ficar lá. Oi, queridos, corram. Né? Não é? Não. Você não lembra dessa fala? Lembro do Maurício Barbieri, e a gente falou correto? muito por aqui, Não, exato. é hostil sim pro adversário. Nunca vai ser hostil Mas são pro... nessas pequenas coisas que a gente entende que precisa acontecer esse resgate de identidade Claro. internamente. Claro, eu acho que eu, por exemplo, eu vou ser bem sincero, no primeiro momento estranhei a chegada do Felipe, não sei se era muito a favor, mas depois lendo, ouvindo as pessoas, mudei totalmente de opinião. A chegada do Felipe vai ser totalmente benéfica para o Vasco da Gama, para o ambiente, para o vestiário, justamente esse elo aí com os jogadores. Eu acho que falta isso mesmo, de fato, os jogadores entenderem a camisa, a grandeza da camisa, a grandeza do clube Vasco da Gama, porque de fato em alguns momentos parece que os jogadores não entendem isso, sobretudo os estrangeiros. Mas a chegada do Felipe vai reforçar demais essa cultura no vestiário. O ponto é o seguinte: existe uma incerteza também. Eu não sei se um dia 7-7 pode voltar. Fica essa incerteza sempre. Agora, além de trazer Felipe, o Vasco tem que se preocupar também em reforçar o elenco. O elenco é fraco. Vocês há de concordar comigo que com esse elenco o Vasco não vai brigar por nada a não ser ficar na Série A novamente. O que o torcedor vascaíno não merece sofrer de novo. Mas a gente já debateu isso aqui ontem. Enfim, agora é melhorar o elenco, a chegada do Felipe vai ajudar nos bastidores e que o Álvaro Pacheco tenha um pouco de paz para trabalhar. Existe uma coisa chamada mentalidade dentro do futebol brasileiro que o Ramon Dias conseguiu resgatar isso no Vasco. Ele conseguiu resgatar isso porque o trabalho que o Ramon Dias fez no ano passado, ele não era só de vamos trabalhar aqui o técnico e o tático, era um resgate de confiança, de mentalidade. E a gente pode falar aqui por que eu acho tão absurdo o 6-1 que aconteceu além do investimento. Cara, o Vasco já teve times muito piores que conseguiram bater de frente com o Flamengo e não passar essa vergonha. Em 2019, o melhor time do Flamengo aí no século, o jogo foi 4-4. O Vasco tinha um time muito pior do que tem hoje em dia. Exatamente. Mas por quê? Porque tinha uma mentalidade vencedora ali do Vanderlei Luxemburgo. Entre outros, a própria época do Felipe, que ele voltou aí pro Vasco da Gama, o Vasco conseguiu ganhar do Flamengo algumas vezes. Cara, a época de Nenê, Rafael Silva, Riascos, o Vasco conseguiu vencer o Flamengo porque tinha mentalidade vencedora na época do Jorginho. Enfim, o futebol não é só dentro de campo. A mentalidade, ela faz muita diferença. Não se acha um Ramon Dias em qualquer esquina. Por isso que eu achei um absurdo demitirem em 14 minutos esse treinador. E agora é o Álvaro Pacheco que vai ter que entender o tamanho do Vasco. Eu acho que o Felipe pode ajudar ele nessa missão. Inclusive, Pedrosa, eu não mencionei isso aqui ontem, mas eu acho que além dos jogadores, o CEO deveria ser cobrado pela torcida. Ele deveria ser demitido, Vini. É um absurdo pelo trabalho o horrível que ele faz. Gente, a demissão do Ramon Dias, tudo bem. O Ramon passou por uma vergonha dentro de São Januário, ele era o treinador, ele errou naquele dia, tudo bem. Mas nada justifica a saída dele. Perfeito. A gente via o Ramon Dias tendo poder em cima do elenco e ele tirava leite de pedra. Agora, com a chegada do Álvaro Pacheco, é mais uma incerteza. A saída do Ramon Dias foi péssima para o Vasco. A gente estava falando de um treinador que conseguia dar conta do recado. Inclusive, o CEO deveria ser cobrado por conta disso. Boa tarde pro povo que estava no Plim, chegou agora. Hoje em dia é... Bom, galera, é isso aí. Eu falei bastante isso aí, cara. Eu falei, olha, a saída do Ramon Dias não vai ser interessante pro Vasco, não. O cara conseguiu tirar leite de pedra. Ele conhece o elenco, conhece o time, ele pediu reforço. Só que aí os caras preferiram limpar a barra deles, limpar o nome deles e trocar de treinador, né? Agora, olha aí. Trocar de treinador no meio da temporada
nunca melhora time. É porcentagens mínimas que a gente tem de melhora quando se troca um treinador, gente. É mínima. É raríssimo dar bom. Você tem que ter um elenco bom. Ah, deu bom no Flamengo em 2019 e em 2022, 21, que o Dorival foi campeão, não lembro direito. Mas deu bom essas duas. Óbvio, mano. Olha o elenco, né? Ó, ó o elenco do Flamengo. Aí é outra coisa. Agora, o elenco do Vasco, frágil, fraco. Você vai e troca de treinador no meio da temporada, sabendo que o cara conseguiu fazer o que ele fez no Vasco, achando que o problema é o cara. Tá aí o que aconteceu. Eu duvido se fosse o Ramon Dias que o Vasco ia tomar essa sonora goleada aí do Flamengo. Eu duvido, eu aposto. Ia ser um jogo duríssimo, jogo de 1-0, 0-0. Ia ser jogo para empate ou jogo de 1 gol, 2 gols no máximo. O Vasco ia jogar bem composto ali na defesa, né? Não ia ficar se expondo demais, igual acabou fazendo. Agora 6, mano. 6. Começar fazendo um gol, né? O Vasco começou fazendo um gol. Primeiro tempo já tava 3-1, cara. Gols ali em intervalo curtíssimo. O Flamengo foi fazer um gol aos 28. Aos 28 do primeiro tempo. O Vasco poderia muito bem ter ficado ali na retranca, né? Mas não, quis sair para jogar, quis sair para vencer aí. E aí no segundo tempo o Flamengo meio que tirou o pé, né? Começou o jogo, o Flamengo fez 4-1 e tirou o pé, porque se não tira o pé, bicho, o Flamengo não tira o pé e poderia ter sido muito mais, na minha opinião, né? Agora, próximo jogo do Vasco, Palmeiras, fora de casa, depois tem uma sequência boa depois, né? Aí no dia 16 tem o Cruzeiro em casa, o Juventude fora e o São Paulo em casa. São jogos que dá para o Vasco somar pontos aí para se livrar logo da zona vermelha ali, porque senão vai dar ruim.